A pausa foi rápida e a gente já está de volta com Palavras de Vida. E agora vamos direto para o Viva Cultura, o espaço onde a fé, a arte e a música se encontram aqui no programa. Senhor, hoje eu me rendo, eu reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Então sejas tudo em mim, dependente eu quero ser do teu Espírito. Pra que quando eu falar que seja você, e no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você. E no meu olhar, que seja o teu olhar, o toque das minhas mãos, que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver, então. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Pra que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você. E no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver, então. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Até transbordar. Preciso ser cheio de ti. Enche-me de ti, Senhor. Pra valer a pena eu preciso estar cheio de ti e transbordando de ti. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, Dá-me um coração semelhante ao teu. enche-me de ti até transbordar. E chegou o momento mais tradicional do programa. É hora do quadro A Voz do Pastor. Toda semana, o cardeal Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, partilha a palavra de Deus e nos ajuda a viver o Evangelho no dia a dia. Caríssimos amigos e irmãos, Cristo ressuscitou verdadeiramente
Aleluia, aleluia. Verdadeiramente ressuscitou. Aleluia, aleluia. Quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, 62º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Bendizemos a Deus, meus irmãos e irmãs, pelo tempo pascal que nós estamos vivendo e celebramos com alegria esse domingo, domingo do Bom Pastor, rezando pelas vocações sacerdotais, de especial consagração, de modo especial pelos nossos presbíteros. Nesta segunda-feira, dia 27, eles começam o seu 20º Encontro Nacional de Presbíteros, que acontece em Aparecida, no mesmo lugar da nossa Assembleia Geral dos Bispos, que acabou sexta-feira. Nós temos agora o Encontro Nacional de Presbíteros, que vai a semana toda, segunda até sexta-feira que vem, 1º de maio. O tema do 20º Encontro Nacional de Presbíteros é presbítero no contexto digital. Então, a gente falou hoje da questão digital, das mídias digitais, da inteligência artificial, que não é inteligência, mas, no todo caso, assim chamada. E tem como lema, esse 20º Encontro Nacional de Presbíteros, a quem iremos, só tu tens palavras de vida eterna. João 6,68. Então, 20º Encontro Nacional de Presbíteros. Nessa semana, nós rezamos por nossos sacerdotes. Também peço orações também. Ontem, dia de São Marcos, no sábado, dia de São Marcos, dia 25, completei 29 anos da minha ordenação episcopal, lá na cidade de São José do Rio Pardo. 29 anos que fui ordenado bispo, e bendigo a Deus por todo esse chamado que Ele me fez, de poder servir a igreja enquanto no trabalho episcopal. Domingo do Bom Pastor, meus irmãos e irmãs, nos fala justamente sempre do Evangelho de João, capítulo 10, que fala do Bom Pastor, todos os 3 anos. Na leitura desse domingo, aparece justamente que existe o bom pastor e existe o ladrão e o assaltante. É interessante ver que Jesus falar que Ele é o bom pastor, conhece as ovelhas o conhecem, Ele é a porta das ovelhas. Ele vai lembrar dos ladrões e assaltantes que, de uma certa forma, nós percebemos o tempo todo na história da humanidade. Nunca faltaram e não faltam os ladrões e assaltantes que querem justamente levar as ovelhas do Senhor, que não estão entrando pela porta verdadeira, que não caminham unidos e procuram fazer, assim, a sua questão de roubar as ovelhas do Senhor de diversas formas. No mundo de hoje, não faltam as situações. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, aquele que é justamente o pastor das ovelhas, entra pela porta. As ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem os estranhos, porque fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E diz a leitura do Evangelho: Jesus contou esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer, Então, ele continuou explicando: eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Meus irmãos e irmãs, tempo da Páscoa. O Senhor está vivo, ressuscitado. E nos mostra justamente que o caminho para que nós encontremos e anunciemos e proclamemos que o Cristo está vivo, ressuscitado, estamos como o seu povo que o escuta a sua voz e caminha com ele. Essa questão de unidade, pastor e ovelhas, desde o começo Cristo enfatiza. Mais tarde também, no sermão justamente que ele vai fazer da despedida, ele vai falar que todos sejam um para que o mundo creia.
Portanto, essa questão de comunhão, de unidade, meus irmãos e irmãs, é desejo de Jesus. Por isso, ao escutarmos tantas divisões e tantas separações, nós somos chamados a pensar, meu Deus, quantas situações que existem em que as pessoas são um contra os outros, enquanto cristãos que creem no mesmo Cristo, que caminham na divisão, na separação, na briga uns com os outros. Escutar a voz de Cristo, caminhar com Ele, é caminhar ouvindo a voz do bom pastor. Por isso mesmo que nesse domingo do bom pastor, a gente já comemora o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Porque nós queremos que todos os sacerdotes sejam bons pastores. Pastores que amam o seu povo, que dão a vida pelas suas ovelhas. E o fazem. Quantos sacerdotes vão desgastando a sua vida, vão consumindo suas forças pelas ovelhas até a idade avançada, até a velhice, quando não mais poderão fazer as mesmas coisas, quando as forças vão acabando e não conseguem mais ter as mesmas atividades e a mesma agilidade do passado, mas passam na oração, na reflexão, a rezar pelo seu povo. Será um outro jeito de evangelizar, uma outra maneira de evangelizar, que o corpo vai definhando e vai chegando às dores próprias da idade, mas a oração continua, a oração pelo seu povo como bom pastor. Deus vai modelando cada vez mais aqueles que Ele chama para serem pastores do seu povo, para que tenham um coração de pastor, tenham atitudes de pastor, tenham alegria desse pastoreio no Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, eis o tempo, que nós queremos rezar nessa intenção, encontrando em Cristo o bom pastor, que nós possamos rezar para que todos aqueles que Ele chama para o pastoreio da igreja, na igreja, sejam também bons pastores. Desde o começo, quando os jovens saem de sua casa, impulsionado pelo Senhor, possa cada vez mais também buscar o Senhor para poder cuidar do povo que é de Deus, não é nosso. Nós somos chamados a ser pastores do povo de Deus, povo que Deus escolheu e pelo qual deu a vida por todos nós e está vivo ressuscitado. Não anunciará nós mesmos, mas anunciará Jesus Cristo, que é a nossa vida, nossa paz e nossa esperança. Portanto, domingo do bom pastor, nós sabemos estar atentos a tantos ladrões e assaltantes, nós sabemos encontrar pela porta verdadeira que é Jesus Cristo, rezar para que não faltem bons pastores na igreja, para que possam cuidar do povo de Deus com generosidade, disponibilidade e alegria. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós continuamos justamente a ouvir a palavra de Deus nesse tempo da Páscoa, nesses grandes sermões, justamente do querigma, do anúncio. A leitura dos Atos dos Apóstolos de hoje, Atos 2, 14 até 41, nos fala justamente disso. Pedro, no dia de Pentecostes, está pronunciando o querigma, levantou a voz e disse à multidão, que jamais outro trecho que continua da semana passada, que todo o povo de Israel reconheça em plena certeza, Deus constituiu Senhor e Cristo, esse Jesus que vós crucificastes. Ou seja, Jesus foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Está na eternidade, subiu aos céus, assentado diante de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá julgar os vivos e os mortos. Mas Ele está presente no meio de nós, ressuscitado. E quando justamente Pedro anuncia que eles mataram Jesus Cristo e Ele ressuscitou, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? A nossa pregação, meus irmãos e irmãs, a nossa pregação deve ser cada vez mais uma pregação que leve as pessoas a querer encontrar Jesus Cristo vivo, ressuscitado, e a ter um coração compungido, de querer encontrá-lo cada vez mais, tendo se desviado para os caminhos errados, de voltar no caminho do Cristo. Aí Pedro vai dizer: convertei-vos, e cada um de vós seja batizado
em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar a si. Convertei-vos, deixai-se batizar, receber o dom do Espírito Santo. Essa é a promessa para vocês, de perto e de longe. O anúncio da transformação, da conversão, da mudança, vai ser uma constante na igreja. O querigma faz parte. Tomar consciência do nosso pecado, para nós tomarmos consciência da misericórdia de Deus que nos perdoa, e porque nós possamos acolher aquele que é a razão em tudo isso, que é Jesus Cristo, que nos dá o dom do seu Espírito Santo, para que nós vivamos cada vez mais testemunhando quem é a nossa vida. E aí, diz a conclusão da leitura dos Atos hoje, do discurso de Pedro, no dia de Pentecostes, com outras palavras, Pedro dava testemunho e os exortava dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitavam as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos, 3.000 pessoas se uniram a ele. Ou seja, o anúncio do querigma, o chamado à conversão, mudança de vida. Aqueles que querem buscar o Senhor vão tendo em Cristo a vida, vão se unindo e sendo batizados. É essa igreja que vai sendo sempre retomada. O tempo da Páscoa, essa nova humanidade que nasce da morte e ressurreição de Jesus, é chamada a proclamar isso ao mundo e levar as pessoas ao encontro com o Senhor. E ter Cristo como seu pastor, como salmo de resposta, vai colocar justamente no refrão: o Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. E vamos rezar o Salmo 22, super conhecido. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha, restaura as minhas forças. Me guia pelo caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal temerei. Estais comigo, com o bastão e com o cajado, eles me dão segurança. Somos chamados a cantar isso, meus irmãos e irmãs. O Senhor é o pastor que me conduz, e que nós possamos deixar-nos conduzir cada vez mais por Cristo, o bom pastor, em nossa vida, em nossa caminhada, de todo o coração, toda a nossa alma, todo o nosso ser, caríssimos amigos e irmãos. E a segunda leitura, a carta de Pedro, estamos lendo a carta de São Pedro, não é? Ele fala: vós fostes chamados, Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía injúrias, atormentado, não ameaçava. Antes colocava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltaste ao pastor e guarda de vossas almas. Somos as ovelhas do Senhor. Éramos ovelhas desgarradas, mas voltamos ao pastor e guarda de nossas almas. Que nós possamos, meus irmãos e irmãs, acolher e deixar sempre conduzir por Cristo, o bom pastor. Que nós saibamos ser seu povo, seu rebanho, no meio de tantas divisões, tantas separações que tentam dividir a igreja, saibamos caminhar nessa caminhada de unidade com o bom pastor que é Jesus, e que deixou justamente o Santo Padre, agora Papa Leão XIV, como sinal de unidade visível entre nós. Cristo é a nossa comunhão, mas deixou alguém que é o sinal da unidade visível da igreja, o Santo Padre. Cristo, bom pastor, marque a nossa vida e a nossa caminhada. E rezemos para que muitos bons pastores caminhem como igreja e ajudem o nosso povo a sentir-se amado por Cristo, bom pastor, que deu sua vida por todos nós. O Senhor abençoe e guarde a todos, em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado mais uma vez, Dom Irani, pela mensagem, pela reflexão. E obrigado também a você que ficou com a gente até agora. O Palavras de Vida de hoje vai ficando por aqui. Antes de ir, não se esqueça de seguir o programa nas redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela. Assim, você acompanha as novidades e pode rever tudo o que já passou aqui na TV Brasil. E aproveita também para escanear o QR Code que aparece no seu vídeo e ajudar na nossa obra de evangelização pelos meios de comunicação. Fique agora com a Santa Missa em sua casa. Até a próxima semana. Tchau, tchau!